Você já reparou que quando a gente fala de cérebro, todo mundo treme na base? Parece uma coisa mística, a maioria das pessoas não entende como que ele funciona. Como que você consegue pegar em algo e sentir que aquilo tá quente? Ou mais assustador ainda, você pega uma coisa que tá muito quente e você rapidamente tira a mão antes mesmo de sentir a dor. Como que teu corpo sabe que tinha que tirar a mão dali, já que você nem chegou a sentir a dor? E se brincar, o que mais assusta é a memória, né? Como que você olha para aquele rosto e percebe que você conhece aquela pessoa? Como é que você se lembra de algo que aconteceu anos atrás? Só que se você chegou até aqui, eu te garanto, até o final desse vídeo, você vai conseguir entender como todas essas coisas acontecem e vai por mim, é uma coisa muito tranquila de se explicar. E quem sou eu? Meu nome é Matheus Arcanjo, eu sou estudante de medicina e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o nosso sistema nervoso, o que é o cérebro, o que são os nervos, como ocorre a memória. Isso e muito mais vocês vão aprender agora. Eu sei que parece meio abstrato quando a gente fala de sistema nervoso, quando a gente fala de cérebro, e para isso eu preparei um materialzinho que eu vou ficar usando aqui, vou desenhar algumas coisas para vocês conseguirem visualizar exatamente o que eu quero passar para vocês. É uma coisa bem simples, é algo bem tranquilo de se entender, só que para isso a gente tem que mastigar a informação, a gente tem que destrinchar, separar alguns nomes, deixar de falar de alguns mecanismos para que você compreenda o todo. E esse material que eu vou usar, eu tô deixando aqui na descrição para vocês baixarem gratuitamente. O nosso cérebro, ele na verdade faz parte de um sistema chamado sistema nervoso. O seu corpo é formado por sistemas. Temos o sistema cardiovascular, composto pelo coração, vasos sanguíneos, sistema excretor, rins, bexiga, uretra, ureter. Temos o sistema digestório, que eu já falei bastante aqui no canal. Temos o sistema respiratório, sistema reprodutor, enfim, vários sistemas. E um deles é o sistema nervoso, que é responsável por controlar, coordenar todos esses outros sistemas. Então o nosso cérebro faz parte do sistema nervoso. Só que o sistema nervoso não é só cérebro. O sistema nervoso ele tem uma subdivisão, que é sistema nervoso central, que é o que está aqui ó, na região central do nosso corpo, que é composto pelo cérebro e pela medula espinhal. Não é cérebro o nome, tá? O nome correto é encéfalo, e eu já vou falar por quê. Enquanto que o sistema nervoso periférico é o que está na nossa periferia. São os nossos nervos, gânglios, é o que transmite as informações para o sistema nervoso central. Basicamente a função é essa, conduzir informações. É como se fosse uma rede de conexão que a única importância é levar coisa para o sistema nervoso central e levar coisa do sistema nervoso central para os tecidos. Então é uma via de transporte de informações sensoriais ou de respostas motoras de movimento. Já o sistema nervoso central, ele é composto por dois órgãos basicamente, o encéfalo que eu falei e a medula espinal. Aqui nesse desenho vocês vão conseguir visualizar bem, ó, encéfalo bem aqui e a medula espinal bem aqui. Para vocês entenderem essa medula espinal, muita gente chama de espinhaço, né? Já ouviu falar esse termo, o espinhaço. A medula espinhal ou medula espinal, ela passa bem aqui, ó. Tá vendo esse esqueleto aqui? A gente tá vendo um raio-x, basicamente, um desenho de um raio-x. Isso aqui é a nossa coluna vertebral. Passa aqui atrás. Muita gente sabe disso daí, não tem segredo nenhum, mas para quem não sabe eu vou mostrar aqui. A coluna vertebral ela é formada, ó, veja bem, por vértebras. Cada ossinho desse aqui é um ossinho que se conecta, ó. Uma vértebra, outra vértebra, outra vértebra, e a gente forma uma coluna vertebral, formada por vértebra. No meio dessa coluna vertebral, a gente tem a medula espinal. Olha só, pega aqui essa imagem, a coluna vertebral, a gente faz um recorte aqui ó, de uma vértebra, e as vértebras têm esse desenho aqui. Isso aqui é um osso, que é uma vértebra, e no meio dele a gente tem esse canal, é um forame, um buraquinho. E aí, ó, uma vértebra, outra vértebra, outra vértebra, forma um canal, que é por onde passa a medula espinal. Como se essa caneta aqui, ó, fosse a medula espinal, nós temos, ó, uma vértebra, duas, três, quatro, cinco, e aí as vértebras, elas protegem a medula espinal. E a medula espinal, por sua vez, se conecta com o sistema nervoso periférico, que são aqui, ó, os nossos nervos, as inervações. Elas transmitem a informação da medula para o corpo, do corpo para a medula. E a medula consegue transportar as informações também para o encéfalo. Beleza? Tranquilinho, né? Mas por que eu tô falando encéfalo? Não é cérebro o nome? Bom,
o cérebro, ele é uma das porções do encéfalo. Eu vou ficar falando cérebro ao longo da aula porque é o termo que todo mundo mais usa, é mais fácil para vocês compreenderem, mas lembra que o termo correto é encéfalo, porque ele engloba tudo aquilo ali. Eu vou mostrar essa divisão para vocês para ficar mais fácil logo. Vamos lá. Tá vendo esse desenho aqui, ó? Isso aqui é uma cabeça, a gente tá olhando ela de lado ali, do meio para frente. É uma cabeça que tá cortada, ó. Aqui seria o nariz, os olhos ficariam aqui teria uma orelha, aqui embaixo uma boca, aqui é uma pessoa, que bonito, o cabelinho dela aqui, beleza. Entendemos, estamos vendo a pessoa aqui de lado. Isso tudo aqui, ó, que a pessoa chama de cérebro, na verdade é o encéfalo. Mas o que é o cérebro nessa imagem aqui? Bom, o cérebro, ele é toda essa porção aqui, ó, o que está em verde e o que está em vermelho. A parte vermelha a gente chama de telencéfalo, a parte verde a gente chama de diencéfalo. Essas duas porções aqui formam o que a gente chama de cérebro. O nosso encéfalo, esse conjunto todo aqui, ele é dividido em 3 grandes porções: cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Por que temos essas divisões? Porque cada uma dessas regiões são bem diferentes uma da outra, com funções muito diferentes. O cerebelo, ele tem muitas funções relacionadas a equilíbrio, funções mais motoras, capacidade de movimento. Já o tronco encefálico, ele é chamado de cérebro primitivo. Ele está relacionado às suas funções mais primitivas, como a capacidade de se reproduzir, o instinto, capacidade de sobrevivência, fome, sede, raiva, tudo isso está relacionado aqui, ó, no tronco encefálico. Já o nosso cérebro, ele está relacionado às nossas memórias, aos nossos sentimentos, emoções, tudo isso aí, ó, tá fazendo parte dessa região toda aqui que é o cérebro. Eu só tô falando isso para vocês entenderem que não é o termo correto, não é cérebro, mas vamos ficar falando cérebro aqui para facilitar o entendimento. Só lembra que o termo correto é encéfalo, beleza? Então vamos lá, vamos para a parte interessante, que é o que vocês querem saber. Isso aqui é mais relevante para quem é estudante, para quem vai fazer prova, para a maioria das pessoas que só querem entender como é que o sistema nervoso funciona, não precisa entender essas divisões aqui agora não, tá bom? O que eu quero mesmo que vocês entendam é que o cérebro, ele processa as informações, ele recebe mensagem, ele manda resposta, a medula espinhal transporta essas mensagens, a medula espinhal também consegue gerar uma resposta, eu já explico lá para frente, e tudo isso vai ser conectado por um sistema periférico, que são os nervos, os gânglios, etc. Basicamente, o seu corpo inteiro tem uma via de informação. Uma coisa interessante é que quando a gente fala de cérebro, a gente está lidando com um órgão extremamente ativo, extremamente importante. Em questão de composição, de massa, ele é até razoavelmente pequeno, né? Ele cabe aqui dentro da cabeça. Em relação ao seu corpo, é uma parte muito pequena, cerca de 2% do corpo humano. Mas em questão de consumo energético, ele é absurdo. Cerca de 20% de toda a sua energia é consumida só pelo cérebro. Se a pessoa utiliza 1000 quilocalorias por dia só para existir, 200 dessas 1000 quilocalorias é só para o cérebro. E o cérebro, ele é composto por várias células e as principais delas são os que a gente chama de neurônios. Vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem, ó. O neurônio, ele tem uma camada central, que é chamada de corpo celular, como se fosse o núcleo dele. A região mais importante do corpo dele é o corpo de neurônio. Ele tem aqui, ó, como se fossem alguns cabelinhos que são chamados de dendritos. E ele tem uma parte mais alongada, que é chamada de axônio. Então, aqui, ó, dendritos, corpo celular e axônio. Qual que é a função de cada uma delas? De modo simplificado, os dendritos, esses cabelinhos aqui, eles captam a informação. A informação, ó, chega nos dendritos. Os dendritos mandam a informação aqui, ó, para o corpo celular, que é a parte central, a parte mais importante, que vai processar essa informação, processar esses estímulos, e ele manda a resposta aos estímulos para essa parte alongada aqui, que é o axônio. Então a informação passa nos seus neurônios na seguinte ordem: dendrito, corpo celular, axônio. Então você tem um neurônio aqui, você vai ter um outro neurônio aqui, ó, puxando aqui, aqui, a informação vai chegando desse jeito. Ó. Esse daqui capta a informação por aqui, ela vem para cá, daqui vem para o axônio desse, que vai passar para o outro neurônio, que vai captar pelo dendrito dele, que vai vir, vai ser processada no corpo celular dele, vai para o axônio dele, e assim vai indo. A informação, ó, vai passando de neurônio para neurônio. Mas por que eu estou mostrando tudo isso para você? Bom, primeiro para você entender como é que funciona a célula do seu cérebro, como que ela faz para passar informação de um para o outro, e segundo, para te mostrar o que acontece quando a gente tem uma lesão nesse canal de neurônios. Vamos lá, volta aqui para o neurônio. Lembra que eu falei? Dendrito, corpo celular,
axônio, 3 porções de uma mesma célula. O seu cérebro, as células do seu cérebro, seus neurônios, eles têm pouquíssima capacidade de regeneração. A capacidade de se reparar é baixíssima. Ou seja, se você toma uma lesão bem aqui, ó, arrebenta com as partes central, arrebenta com o corpo celular do seu neurônio, ele morre, ele não volta, não tem como ele se regenerar. Se a lesão for aqui, ó, nos dendritos, às vezes aqui no axônio, ele pode até conseguir reparar. A gente chama de neuroplasticidade, capacidade do neurônio ir se reparando, resolvendo os pequenos traumas que acontecem ali na região. Mas quando a lesão é aqui, ó, no corpo celular, não tem o que fazer, ele não consegue se reparar. E aí ele morre, a gente tem, ó, uma morte neuronal, ele morre de uma vez por todas. E o seu corpo, ele não consegue fazer novos neurônios. Ao longo da sua vida, a quantidade de neurônios, ela vai diminuindo, mas ela nunca vai aumentar. As pessoas não produzem novos neurônios. E o seu corpo, muito espertamente, sabendo disso, ele faz de tudo para proteger o seu sistema nervoso central, porque ele quer proteger os seus neurônios. Então, por exemplo, aqui no seu cérebro, você tem um crânio que está protegendo ele. Ó, se você tomar uma pancada na cabeça, o seu cérebro está protegido, porque tem um crânio protegendo ele. Ah, então o meu cérebro fica em contato com o meu crânio? Não. Antes, ó, entre o cérebro e o crânio, nós temos ali as meninges, que são camadas que revestem todo o seu sistema nervoso central, tanto o seu cérebro como a sua medula espinal. Eles são revestidos por meninges, são 3 meninges. Já ouviu falar em meningite? Meningite nada mais é do que uma infecção, uma inflamação nas camadas que revestem o sistema nervoso central. E por que meningite é algo tão grave? Porque ela está muito próxima, essa região que está sendo infeccionada, ela está muito próxima do sistema nervoso central. Ou seja, muito fácil de um agente agressor passar da meninge para o seu cérebro, para a sua medula, para órgãos que não podem ficar sofrendo lesão, porque eles não conseguem se reparar. E diferente de outros órgãos, como por exemplo um coração, um fígado, um rim, não existe a possibilidade de se fazer um transplante. A gente fala muito do coração, né? Ah, fulano tem um coração muito bom. Mas, poxa, coração, ele é um órgão que realmente desempenha a função de bomba. Ele faz isso, né, em fulano, ele faz isso em ciclano. Não é diferente de uma pessoa para outra. O cérebro não. O cérebro contém tudo que a pessoa é, tudo que a pessoa foi, tudo que ela tem de memória, tudo que ela sente, todas as capacidades cognitivas. O que faz você ser você não está no seu coração, tá aqui, ó, no seu cérebro. Então é impossível fazer transplante de cérebro. Se seus neurônios partirem, você parte junto. Tá, Matheus, mas você falou que a informação chega no neurônio e passa para outro neurônio, vem pro dendrito, corpo celular, axônio. O que é isso? Que informações são essas? Bom, essas informações são, prepare-se, impulsos elétricos. Eu consigo ver, ó, eu tô vendo. Como que isso aqui vira impulso elétrico? Bom, dentro do seu olho tem células que transformam a luz em impulsos elétricos. Ela manda diferentes impulsos elétricos de acordo com diferentes frequências de luz que ela capta. Tá, entendi a visão, mas eu como as coisas, eu sinto o cheiro das coisas, como que isso se transforma em um impulso elétrico? Bom, no seu nariz, na sua boca, tem células que detectam estímulos olfativos, estímulos gustativos, e aí, dependendo da química do alimento, dependendo da química do que você está sentindo o cheiro, ele gera um impulso elétrico diferente. Agora, chega algo muito cheiroso, uma comida muito gostosa, ou um perfume muito caro, você sente aquele cheiro, as células do seu olfato captam aqueles compostos químicos que cheiram bem, e aí eles vão produzir um impulso elétrico diferente daquele produzido pelo produto que cheirava mal, vão pegar esses novos impulsos elétricos, vão mandar por meio das inervações até o seu cérebro, e ali ele vai captar esses estímulos elétricos. Eu vou falar bem assim, bom, esse estímulo elétrico aqui é de algo cheiroso, então, ó, pode continuar cheirando que isso aqui tá me agradando. A mesma coisa acontece com o alimento na sua boca. Cada alimento tem um sabor diferente, é uma composição química diferente, e as suas células, para cada composto, vai produzir um impulso elétrico diferente um do outro, para que o seu cérebro capte e produza uma resposta a isso. Se é uma comida que você gosta, se é algo que você não gosta tanto, enfim, é assim que funciona. Se você pega em algo muito quente,
tem células no seu corpo, na sua pele, que captam a diferença de temperatura. De acordo com a diferença de temperatura, ela produz um impulso elétrico. Ó, esse aqui é o impulso elétrico de algo que está quente. Esse aqui é o impulso elétrico de algo que está muito quente. Esse aqui é o impulso elétrico de algo que está frio. E a partir dali, esses impulsos elétricos passam pela sua inervação, vão até a sua medula espinal, da sua medula espinal vão até o seu cérebro, e ali ele capta e fala bem assim, ali tem algo quente. Olha, ali tem algo muito quente, vamos mostrar que tá doendo, vamos gerar dor ali para ele parar de pegar nessa coisa que tá muito quente. Se for algo extremamente quente, que precise de uma resposta muito rápida, porque perceba, é muito demorado, né? Ó, você pega, tá quente, aí da sua mão vai pro seu braço, do seu braço vai pro seu tronco, no tronco ele chega na medula espinal, da medula espinal ele sobe, vai até o cérebro, do cérebro ele manda pra medula, da medula manda pro braço, do braço manda pra mão, para finalmente fazer esse movimento de tirar. É muito distante, né? Então pode demorar demais para você tirar a mão dali e vai queimar a sua mão. Sabendo disso, o seu corpo ele tem um sistema de resposta rápida, ou seja, você pegou em algo que está muito quente, a informação veio da sua mão, vai para o seu braço, do seu braço chega na medula espinal, né? Aqui por dentro, ó, passando tudo aqui por dentro. Aí chega na inervação, a inervação manda para a medula espinal. Chegou na medula espinal, ela na hora já manda a resposta. Tá muito quente, tira a mão daí. Você tira a mão. Aí, depois que você já tirou a mão, chegou no seu cérebro, o seu cérebro mandou de volta a informação para lá e, olha, vamos gerar dor. Ou seja, você tirou a mão para parar de queimar e só depois veio a dor. Porque quem mandou você tirar o braço dali não foi o cérebro, foi a medula espinal. A medula espinal manda você tirar a mão. Ela não te mostra que tá doendo, ela só sente que tá muito quente. Quem vai falar para você que tá doendo é o cérebro. Só que quando ele falar para você, olha, tá doendo, você já tirou a mão, porque a medula falou, ó, tá quente, tira a mão, porque calor danifica a célula. É importante que você sinta dor, porque sentindo dor você sabe que algo tá lesionando sua célula e você tem que parar com aquilo. Só que antes mesmo de você sentir a dor, o seu corpo ele já produz uma resposta de defesa, tirar sua mão dali, por exemplo. Então tá aqui o desenho para vocês verem, ó. Isso aqui é o corpo celular, esses cabelinhos aqui, ó, essas pontinhas são os dendritos, é onde chega a informação. Aqui nós temos o axônio, essa parte mais comprida, e é comprido mesmo, tá? Podem ter metros de comprimento, são realmente muito extensos. Aqui, ó, é a pontinha do nosso axônio, que é por onde vai sair a informação. E aí a gente poderia desenhar bem aqui, ó, novos dendritos, ó, dendrito, que estão ligados a um corpo celular, que tem um novo axônio, e aí a informação vai passando, ó, de um neurônio para outro. Até coloquei uma imagenzinha aqui, vou mostrar para vocês. Uma parte importante de se mostrar é isso aqui, ó. Tá vendo essas camadinhas amarelas em cima do axônio? Isso aqui é chamado de bainha de mielina. É um compostozinho que fica em volta do axônio de vários neurônios e tem a função de fazer com que os impulsos elétricos se propaguem mais rápido. Nós temos doenças neurodegenerativas que destroem justamente essa região aqui, tá? Destroem a nossa bainha de mielina. Nós também temos doenças que destroem o nosso corpo celular, doenças que matam os nossos neurônios. É só doença que mata neurônio? Não. Nós temos, por exemplo, compostos químicos. A maconha é um grande exemplo disso. O pessoal fala muito sobre a maconha, né? Ah, a maconha não vicia. Bom, se vicia ou não, não vem ao caso. A questão é que a maconha tem o THC, um composto químico que causa morte neuronal. O THC, ele atua aqui, ó, ele destrói os nossos corpos de neurônio. Consequentemente, a pessoa vai ficando com menos neurônios. Por isso, pessoas que são usuários crônicos de maconha, usuários crônicos da cannabis, pessoas que fumam há muito tempo, eles tendem a ser mais lentos. A gente chama de letárgico, a pessoa que conversa mais lentamente, pessoa que tem um raciocínio mais devagar, porque tá com lesão neuronal. Tá, antes que você comente aqui, ah, eu uso droga e não sou uma pessoa lerda. Não tô dizendo que você é lerdo. Eu tô dizendo que, por estudos, isso aqui não sou eu falando, isso aí é comprovado, o THC, ele torna você mais letárgico. Ou seja, se você usa cannabis, você não necessariamente é uma pessoa lerda, uma pessoa devagar que fala desse jeito. Não, você só é mais devagar do que você seria se não estivesse usando isso, entendeu? Em comparação com a sua própria capacidade. Claro que quanto maior o uso, mais extenso as lesões. E aqui nessa imagem a gente consegue ver, ó, aqui tem um neurônio, aqui tem outro neurônio e eles estão, ó, se comunicando. E essa comunicação entre neurônios é o que a gente chama de sinapse. A sinapse é a comunicação entre dois neurônios. Já viram aquele telefone de fio que a pessoa faz? Coloca um cabinho aqui, uma latinha aqui, fala aqui, aí o som ele se propaga pela linha e sai na outra latinha ali da ponta?
É como se fossem dois neurônios se comunicando. Você fala aqui, é o impulso que chegou nesse neurônio, o impulso passa pelo fio e chega no outro neurônio. Aí o outro neurônio aqui, ele pode falar alguma coisa aqui e passa o impulso pelo fio e chega até ele. É simplesmente isso, essa comunicação entre eles, sinapse. E que comunicação que é essa? Impulsos elétricos. Simples. Para que a gente tenha essas comunicações de forma mais eficiente, são necessários coisas chamadas neurotransmissores, ou seja, transmissores transmitem informações neurais, transmissão neural, beleza? Neurotransmissor. Quais são os neurotransmissores? Bom, nós temos vários. Alguns exemplos que a gente dá. A dopamina. Mas, Matheus, dopamina não é um hormônio? Sim, é um hormônio que tem a função de ser neurotransmissor. Qual que é a transmissão que ela faz para o seu sistema nervoso? Uma transmissão de relaxamento, uma sensação de alegria. Quando você tem dopamina, você tem justamente esses efeitos no seu corpo. Agora, se você toma um susto, precisa de uma ação rápida, você fica com o coração acelerado, quem que faz isso? A noradrenalina, por exemplo, que também é um hormônio e também é um neurotransmissor, que passa para o seu corpo a seguinte informação: estamos em perigo, precisamos correr, precisamos ativar o nosso sistema simpático ali. Então, ativa o sistema de defesa. Quem que faz isso? Noradrenalina. Quem que vai falar para o seu corpo que tem que ativar o sistema de defesa? Seu sistema nervoso. E como que ele faz isso? Com um neurotransmissor. Um exemplo prático para você entender. Você tá louco de vontade de comer um doce. Você vai lá, pega aquela barra de chocolate, sente o cheiro dela, come ela e você sente um prazer inigualável. De onde é que veio essa sensação de prazer? Do seu sistema nervoso central. E como que ele causou essa sensação de prazer? Por meio de um neurotransmissor, que no caso é a dopamina. Beleza? Se você está estressado, seu corpo está com muito cortisol, o hormônio do estresse. E como que você sente o estresse? Por meio de um neurotransmissor, que é o hormônio cortisol. Acho que com esses exemplos fica bem tranquilinho de entender, né? Ah, então o meu cérebro produz hormônios? Não estou dizendo que o seu cérebro produz os hormônios, só que ele recebe as informações necessárias para ele entender que precisa produzir o hormônio e aí ele manda para um órgão responsável por produzir hormônios. Se você não tem mais esse estímulo, o seu cérebro sabe que não precisa mais, não está mais chegando aqueles estímulos de perigo, ou estímulo de fome, ou estímulo de seja lá o que for, e aí ele manda mensagem para o órgão falando, pode parar de produzir porque eu já parei de receber aquele estímulo. É bem tranquilo. Ah, Matheus, e antes de ir embora me fala aqui que é o córtex cerebral. Bom, quando a gente fala de córtex, córtex significa casca, é a camada, sempre vai ser uma camada mais externa. Córtex. Quando a gente fala de medula, a gente está falando de uma camada mais interna, que fica ali no meio. Quando a gente está falando de encéfalo, o cérebro, né, que eu tanto falei aqui, ele é diferente, ele é o oposto da medula espinal. Por quê? O cérebro, a camada cortical, a camada mais externa dele, tem, no caso dos neurônios aqui, lembra que o neurônio tem a parte do corpo celular e nós temos a parte do axônio, que é a parte mais comprida? Bom, no caso do cérebro, no nosso encéfalo, a parte mais externa do órgão, a camada cortical, ela é composta pelos corpos de neurônios, por essa camada aqui. Quando a gente fala da medula, a parte mais externa da medula, ela é composta pelos axônios. Os corpos celulares, eles ficam na parte mais interna ali da medula espinal. Qual que é a consequência disso? As regiões que contêm o corpo celular, elas ficam mais escuras. Elas são o que a gente chama de substância cinzenta. Já ouviu falar da massa cinzenta? Não é o Alien do Ben 10. A massa cinzenta, na verdade, ela recebe esse nome porque quando você olha ali, faz um corte histológico do cérebro e olha, você vai ver ali que a camada cortical, a parte mais externa, que é a camada que tem os corpos de neurônio, ela é mais acinzentada. Enquanto que a parte mais interna, a parte mais medular do cérebro, ela é mais esbranquiçada. Por que que ela é mais esbranquiçada? Porque ela tem aqui, vários axônios, e no axônio a gente tem, lembra que eu mostrei aqui para vocês na imagem, a gente tem as bainhas de mielina, então isso gera aquela coloração mais esbranquiçada. Então, no caso do cérebro, a parte mais externa, a camada cortical, ela é composta basicamente por corpos de neurônio. É a camada mais sensível. Se você sofrer uma lesão ali, não tem reparo. O cérebro não consegue, o neurônio não consegue recuperar a lesão no corpo celular. Já no caso da medula, é o inverso. A parte mais interna dela
é a massa cinzenta. Os corpos de neurônios, eles estão aqui, ó, no centro da medula, na parte mais interna da medula, enquanto que a parte mais externa dela é composta pelos axônios, pela bainha de mielina. Então, se você sofreu uma lesão na parte mais central da medula óssea, é onde tem as lesões mais graves, porque é onde estão os corpos de neurônio, é onde o neurônio não consegue recuperar. Vou procurar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Olha aqui, ó. Estamos vendo aqui um cérebro de frente e aí aqui, ó, a parte mais interna dele aqui, ó, é branquinha. Aqui na parte mais interna a gente tem vários axônios, temos bainha de mielina e por isso ela é branquinha. Já aqui na parte mais externa, ó, na parte cortical, a camada que reveste, a camada mais externa do cérebro, a gente tem corpos de neurônios e por isso ela é mais escura, é a massa cinzenta. Já na medula, ó, é o contrário. A medula, a parte mais interna é a cinzenta e a parte mais externa é a substância branca. Então, quando a gente fala de córtex cerebral, a gente está falando da região que é composta por corpos de neurônio, é a camada mais importante do cérebro. Ah, fulano tá com uma lesão na parte medular, fulano tá com uma lesão na substância branca. É menos grave do que fulano tá com uma lesão na camada cortical, fulano tá com uma lesão na substância cinzenta. Entendeu, né? Bem tranquilo. E qual que é a parte do cérebro relacionada às nossas emoções? Bom, a gente tem aqui, ó, uma região chamada hipocampo, é uma parte bem ali central do encéfalo, e é ali que nós temos os processamentos de emoções. Você já deve ter entendido como que o cérebro manda informações de emoção para o seu corpo, né? Por meio de hormônios, produção de hormônios, por meio de neurotransmissores. Se você está estressado, você se sente estressado, o seu sistema nervoso está mandando uma produção maior de cortisol. E por causa do excesso de cortisol, você se sente estressado. Se você se sente feliz, o seu sistema nervoso está fazendo uma produção maior de dopamina. E por causa da dopamina, que é o neurotransmissor, você fica mais alegre. E assim vai para todos os sentimentos que a gente tem. E quanto à memória, onde é que fica a memória? Também temos a memória relacionada ao hipocampo. O nosso cerebelo tem as nossas memórias motoras. Na nossa camada cortical, no córtex cerebral, nós temos muitos corpos de neurônio que produzem também essa associação de memória. E como que ela acontece de modo geral? Bom, primeiro, por meio de impulsos elétricos, segundo, por meio da associação de estímulos. Vamos imaginar uma memória. Você estava na casa da sua vovozinha e ela fez aquela comida, aquela lasanha que você tanto ama, e aí um dia, depois de muito tempo, você está andando na rua, passa em frente a um restaurante e sente o cheiro de uma lasanha que remete ao cheiro que você sentiu na casa da sua vovozinha e você lembra do cheiro. Como que o seu corpo faz isso? No dia que você estava na casa da sua vovozinha, você sentiu aquele cheiro, o seu corpo captou aquele estímulo, ele transformou em impulsos elétricos, mandou para o seu cérebro associou aqueles estímulos elétricos e falou, bom, vou guardar isso aqui de memória, porque quando eu sentir esse cheiro de novo, eu já vou saber o que que é. E você fica com aquela memória guardada ali. Aqueles impulsos elétricos, eles estão armazenados no seu córtex cerebral. Ali a gente tem o processamento da informação. Quando você receber esses impulsos elétricos, o seu sistema nervoso já consegue captar, já consegue entender o que é aquilo, já está decifrado, é uma mensagem, ó, pronta para ele. E ele vai falar, poxa, vamos comer, já pode preparar saliva, já pode preparar ácido estomacal, porque a gente vai comer, porque ali é o cheiro da lasanha, que ele amou comer aquela lasanha. Então, quando você recebe esses estímulos novamente, o seu corpo já tem uma memória. São estímulos elétricos que ele já recebeu anteriormente. Lembra do déjà vu? Bom, o que é o déjà vu? Aquela sensação de você já ter passado por aquilo. É uma associação que o seu cérebro faz com impulsos elétricos que parecem, eles se assemelham àquilo que você está passando. Você já passou por uma situação A, já passou por uma situação B, já passou por uma situação C. Um dia você passa por uma situação totalmente diferente, mas que, se você lembrar, ela tem um pouco da situação A, tem um pouco a ver com a situação B, tem um pouco a ver com a situação C, e aí o seu cérebro, por já ter essas memórias, ele se embanana um pouco ali, ele fica um pouco confuso e faz você sentir como se já tivesse passado por aquilo. Mas não é porque você já passou, é só porque já passou por outras situações que tiveram coisas em comum com aquilo e geram uma falsa memória de você já ter passado por aquilo. Isso é o déjà vu. Ah, Matheus, você também falou da dor, né? Que nós temos receptores de dor por todo o nosso corpo. Quando eu tô com dor de cabeça, quer dizer que eu já tô tendo um impulso elétrico direto no cérebro? Já tá sentindo dor ali direto no cérebro? Não. Na verdade, o encéfalo, ele não tem receptores de dor. O cérebro não sente dor. A dor de cabeça, na verdade,
ela é causada, ela é sentida na região de meninge, naquelas camadas que eu falei que revestem o cérebro. Bom, ali sim nós temos receptores de dor. Em uma das camadas, meninge, a gente tem receptores de dor, muitos receptores de dor, e a nossa dor de cabeça, na verdade, vem ali, na região meningia, não na região cerebral. Bom, então eu acredito que seja isso. Eu sei que eu simplifiquei bastante, deixei de falar de muita coisa, mas é tudo para facilitar o entendimento. E apesar de ser um vídeo simples, eu consegui trazer muita informação, então eu acho que vale o seu joinha, vale você descer ali, clicar no gostei, clicar em se inscrever, se possível ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. E o melhor de tudo, se vocês comentarem pra gente aí o que vocês querem que a gente traga nos próximos vídeos. Estou deixando aqui para vocês o nosso último vídeo publicado e também a nossa playlist só sobre fisiologia humana, para vocês entenderem sobre todos os nossos sistemas. Um grande abraço a todos e bons estudos!